Lá, Silvestre está conectando o doutor Paulo Goiás. Ok? Dá ok já? Chamando o doutor Paulo. Ele já falou o telefone. Tá aqui. Ele tá dando sinal aqui pra mim de ocupado. Opa! Vamos lá. É assim mesmo, ao vivo a gente fica desse jeito, Silvestre. Estamos gravando aqui e é assim mesmo que funcionam as coisas, pô. Entendeu? Mais um, tá chamando. Ele vai chamar aqui, a gente conecta ele, porque enquanto isso vamos falando. Vamos lá? Bom, a gente tá no ar, pode falar aí. Já tá no ar? Já, estamos no ar. Bom, Santana. Bom dia, caros ouvintes do Programa Livre. Estamos nós aqui, iniciando uma segunda-feira, final de julho, Programa Livre, falando daqui para o mundo. Bom, Santana, está acontecendo muita coisa aí nos bastidores, existência do senador Luiz do Carmo, que jogou a toalha, não vai disputar, não conseguiu o apoio da igreja, do segmento dele. A Cor Perillo aí ficou com dificuldade aí agora para formar a chapa dele. Ele ainda tem a vaga de vice e o Senado, a tratativa estava avançada com o Luiz do Carmo, parece que houve um recuo. Mas em política nunca nada é definitivo. As coisas demoram para acontecer. Pode ser que mude. Lissau Vieira, passo a possibilidade, enfim, aí de uma mudança do PSD. Mas vamos falar sobre isso. Começando por Luiz do Carmo. Senador Luiz do Carmo, ele ontem circulou nos bastidores aí a desistência dele em disputar a reeleição. Primeiro que as pesquisas dão ele muito em baixa, com 2%, 3%, a mais otimista chegou a 4%. E ele investiu muito, contratou o Paulo Moura, um marqueteiro caro, inclusive é o mesmo marqueteiro que faz a campanha do Vanderlei lá no Tocantins. Enfim, então ele investiu muito, mas infelizmente o Caiado não abriu mão. O Caiado prefere que os pré-candidatos ao Senado disputem a eleição individual, ou seja, foi autorizado pela Suprema Corte, pelo TSE também, TRE e TSE, que os pré-candidatos ao Senado podem ter candidatura avulsa dentro da coligação, dentro da aliança, aliás. Coligação não tem mais, dentro da aliança. Então, feito isso, o delegado Valdir, o Calil, o doutor Calil, Zacarias Calil, todos os dois do União Brasil, Lissau Vieira, Luiz do Carmo e o Alexandre Baldi, que estão na corrida aí. Com a desistência do Luiz do Carmo, sobra Lissau Vieira, que também não decolou nas pesquisas. O Lissau Vieira está com 2%, também está no mesmo patamar do Luiz do Carmo. É óbvio que o Ronaldo Caiado não vai escolher um desses aí lá embaixo, sendo que o delegado Valdir está com 20%, quase. Então, ele vai deixar, optou por
fazer o seguinte: esse pessoal disputa o voto avulso, que para ele é o melhor dos mundos. Por quê? Porque todo mundo pedindo voto para ele. Obviamente, quem vota pode ser que quem vota no delegado Valdir, quem vota no delegado Valdir vota no Caiado. Quem vota no doutor Calil vota no Caiado. E quem vota em Alexandre Baldi, obviamente, vai votar em Caiado. Então, para o Caiado, é os melhores dos mundos. Ele vai pegar uma estrutura aí de senadores que vão trabalhar para ele de graça. Então, para ele é a melhor coisa do mundo. Então, se ele perder dois aí, Lissau e o Luiz do Carmo, que sair fora da base dele, não vai fazer diferença. Ele vai ficar com 3. Então, essa é a equação aí que o Caiado engenhosamente montou e que agora não tem jeito de sair. Então, tocar em frente. O Lissau tem o máximo que ele tem é capital político para voltar a disputar deputado federal. Ele não quer como deputado federal, segundo as fontes ligadas. O grupo que apoia ele em Rio Verde gostaria que ele andasse com o Mendanha, mas ele também não quer ficar na base do Caiado, por conta de questões regionais. Mas, de uma certa forma, já o governador Ronaldo Caiado, juntamente com José Mário, presidente da FAEG, que vai assumir a Confederação Nacional da Agricultura, já elegeram uma nova representante do agronegócio, que é a Marussa Boldrin, lá de Rio Verde, da base de Lissau. Ou seja, já estão fritando o Lissau. Então, vamos ver o que acontece. E Luiz do Carmo, porque a Assembleia de Deus, os assembleanos, que estava com o Caiado, resolveram apoiar Gustavo Mendanha, que nunca é demais lembrar que Gustavo Mendanha é da Assembleia de Deus. Então, por aí vocês tiram um nível de negociação que está aí dentro do campo evangélico. Silvestre. O Lissau. Silvestre. Nessa configuração, o Luiz do Carmo não ainda pode ser o vice do Marconi ou ficou fora totalmente? Fica totalmente descartado, porque não adianta ele ser vice se ele não leva os votos, né? Os votos estão... Mas tem dinheiro, não tem dinheiro? Não, mas não basta. Não basta? Não basta. Você ter voto. Não basta ter dinheiro, você ter voto. E ele provou que não tem. Esse é o drama. Então, o Marconi está aí. Inclusive, a minha análise hoje, uma das minhas notas na coluna xadrez do hoje.com, vocês vão, quem tiver interessado, é só acessar o hoje.com, vai ver lá a análise, né, como fica esse quadro, e também a situação do Marconi, que ficou complicada. Porque ele tem que correr contra o tempo, dia 5 de agosto é a convenção do PSDB, e ele precisa ter um candidato ao Senado e um candidato a vice. E as pesquisas mostram que ele está em terceiro lugar. Mas, como o jogo está iniciando, o Marconi tem uma capacidade de trabalho muito grande, a disputa agora é para ver se ele chega no segundo turno e derrota, porque ele está lutando agora contra o Mendanha. Exato. E o Mendanha é contra ele, para ver quem chega no segundo lugar. Porque quem chegar no segundo lugar, a negociação é outra, a eleição é outra, enfim. Tem outras oportunidades aí para fazer uma aliança. Mas eu tenho aqui comigo, eu acho muito difícil a aliança no segundo turno com o Mendanha, por uma razão simples. O Mendanha, há a possibilidade do Jair Bolsonaro tá dando a última cartada, deixar o Vitor Hugo e abraçar a campanha do Mendanha. Ter um palanque, é preferível ter um palanque mais consistente, e o do Mendanha é o mais consistente,
para Jair Bolsonaro do que o do Vitor Hugo. Saiu uma pesquisa maluca aqui, está o Vitor Hugo com 12%, se eu não me engano, um instituto que eu não conheço, mas dá o Caiado ganhando em primeiro turno. Eu torço o nariz por essas pesquisas. O jornal O Hoje tem um instituto chamado Fox Mapping. O Fox Mapping deve divulgar até o final da semana aí uma pesquisa feita, que o pessoal está em campo, que deve fechar essa semana, e até o final de semana a gente deve publicá-la. Aí que são números verdadeiros, porque a pesquisa, as perguntas foram feitas. Eu que fiz as perguntas para os pesquisadores, junto com o estatística. Para você ter uma ideia da idoneidade da pesquisa, a gente contratou um estatístico do Distrito Federal, caro, uma pessoa com pós-graduação na UNB, para você ter uma ideia do nível da pesquisa, porque eu não confio muito nessas pesquisas. E tem campo e tem telefone. Então é uma pesquisa mais, digamos assim, mais precisa. Mas voltando ao caso do Mendanha e Vitor Hugo, há essa possibilidade aí, se o Vitor Hugo não crescer, se ele não crescer, há a possibilidade do Jair Bolsonaro ir com o Mendanha. Se ocorrer isso, é claro, está no campo da especulação, se ocorrer isso, fica difícil o Marconi fazer uma aliança com o Mendanha no segundo turno. De uma certa forma, as circunstâncias estão jogando Marconi pedindo no colo do PT. Disputando ou não a eleição, e eu acredito que o Marconi vai disputar, mesmo que ele perca, há a possibilidade dele vir a ser ministro do Lula, caso o Lula ganhe. Há toda essa estrutura. Beleza? Vamos chamar o Paulo novamente. Espera aí. Vai lá. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Doutor Paulo. Silvestre, bom dia. Doutor Paulo. Bom dia. Bom dia. O senhor estava no telefone, doutor Paulo? Estava não conseguindo falar com o senhor? Não, eu estava fora, eu estava até lendo uma matéria que eu recebi de um jornalista amigo. Beleza. Bom, doutor Paulo, vamos aí, Santana, vamos conectar o doutor Paulo aí no estúdio? Já está no ar? Já está no ar, continua no ar. Bom dia, doutor Paulo. Opa! Bom dia, Santana, como é que você vai, amigo, aos nossos ouvintes? Tranquilo. É um prazer recebê-lo. É um prazer recebê-lo. Estamos aí com o doutor Paulo Goiás, ele andou meio desaparecido aqui do nosso público, mas voltou aí. Nós vamos falar agora um pouco, vamos contar esse bate-papo que eu estava com o Santana. Vamos falar aí sobre a legislação, muita coisa, não é que mudou muita coisa, as regras, de uma certa forma, ficou meio confusa para a maioria da população, não para os operadores de direito, no caso do doutor Paulo, que é um especialista em direito eleitoral, administrativo e também um consultor político. Doutor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela gentileza em nos atender. Eu sei que o senhor está aí corrido, mas obrigado mesmo. É sempre um prazer estar com você, Silvestre, com o Santana, com os nossos ouvintes, e, na medida do possível, tentar passar alguma informação que possa ajudar o cidadão, o eleitor e até o candidato nesse processo eleitoral de 2 de outubro. Bom, doutor Paulo, eu começo perguntando ao senhor o seguinte: essa disputa eleitoral é 30 dias. Os partidos, na realidade, há uma certa hipocrisia nessa lei, porque pré-candidatura, mal o povo está fazendo campanha do mesmo jeito, conversando e tal, só não pode pedir voto. Eu acho uma bobagem. Todo jeito, só o fato do indivíduo aparecer lá já está pedindo voto. Mas, no ponto de vista econômico, há uma pergunta que sempre cai na minha mesa. Silvestre, o cara com muito dinheiro, pode pôr na campanha ou não pode? Ou tem que ser
de acordo com a declaração do imposto de renda. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para nós, por favor. Vamos lá. Primeiro, nós temos os próprios candidatos, tá? Eles podem doar, antes podia bancar a campanha inteira. Hoje eles só podem doar 10% do valor máximo de gasto. Por exemplo, deputado estadual é 1.250.000 aqui no DF. Deputado federal, 3.300.000, se não me falha a memória. Então, só pode doar 10% disso. Por outro lado, o eleitor, o cidadão, empresa não pode, só cidadão, pessoa física, pode doar até 10% do seu faturamento bruto lançado na declaração de renda do ano anterior. Tá certo? Ou seja, dessa que a gente apresentou em março agora, e apresentou em março com os valores do rendimento bruto. Olha bem o que eu estou falando, rendimento bruto, não é rendimento líquido, tá certo? Certo. Então, por exemplo, alguém que na declaração de renda ganhou R$110 mil do ano passado, ele pode doar até R$11 mil. Doutor Paulo, uma pergunta, mas tem como evitar o Caixa 2 aí, digamos? Olha, eu acho que a legislação eleitoral brasileira ela é hipócrita, porque não tem como evitar o Caixa 2, e como você bem falou aí, quando nós temos essa fase que chama de pré-campanha, eu chamo duas fases de pré-campanha. Tem uma pré-campanha que começa logo depois do dia da eleição, ou seja, começou lá em 2018, e que vem agora até a data da convenção de cada partido político, que é a dita pré-campanha que as pessoas ficam falando, que chama-se, na verdade, promoção pessoal. E tem uma fase que é um buraco negro, que é entre a convenção e o dia 16 de agosto. Por quê? A partir da convenção, todo cidadão que vai disputar a eleição, ele passa a ser candidato. E ele só pode fazer campanha no dia 16 de agosto, ou seja, entre a data da convenção, que começou dia 20 de julho e vai até dia 5 de agosto, até o dia 15 de agosto, há um buraco negro que a legislação não prevê nada. Inclusive, não prevê a pré-campanha. Porque ele já é candidato, ele não está mais em pré-campanha. E aí vem um detalhe, ele pode pedir voto, mas ele não pode gastar dinheiro, que ele só pode fazer propaganda depois do dia 16 de agosto. Olha como é complexo. Pois é, espera só um momentinho, doutor Paulo. Eu não entendi bem. Tem um hiato aí, digamos aí, uma semana. Vamos considerar os partidos, que a grande maioria vai fazer convenção dia 5 de agosto. Então, vamos dar um exemplo prático. O presidente Jair Bolsonaro foi aprovado em convenção ontem, né? Então, de hoje, vamos considerar, ele já é candidato à presidência da República. Até o dia 15 de agosto, ele não, no meu entendimento, ele não pode fazer promoção pessoal, porque ele já é candidato. E ele também não pode fazer campanha eleitoral, porque ele só pode começar dia 16 de agosto. Olha que hiato criou aí. E aí, o que o candidato faz nesse caso aí? Olha, os meus clientes, eu recomendo o seguinte, que eles evitem fazer a campanha. Eles podem continuar com a promoção pessoal, mas tomando muito cuidado. Alô? Oi, caiu, doutor Paulo? Caiu o doutor Paulo. Material, porque eles estão proibidos de assim proceder. Bom, doutor Paulo, tem alguma pergunta aí, Santana? Não, prossegue aí, depois eu faço uma pergunta só para o doutor Paulo. Doutor Paulo, há uma outra questão também. Por exemplo, hoje tem algumas candidaturas que estão pendentes. Eu vou dar assim, prático. Como o entendimento, essa nova, digamos assim, esse novo ordenamento jurídico passa uma régua em todos os casos, começando lá do Lula, claro, óbvio, que eles não podiam deixar só o Lula, porque o trem ficava muito na cara. Então, liberou todo mundo. Está todo mundo livre, não tem problema nenhum. Mas você não acha que lá na frente, por exemplo, alguns processos que ficaram para trás,
se a Suprema Corte entender, porque a gente não dá para confiar muito hoje na Suprema Corte. Ela muda as regras assim, de uma hora para outra, de acordo com a conveniência política. E se de uma hora para outra o cara foi eleito, há a possibilidade dele perder o mandato disso aí, depois desse entendimento, desse novo ordenamento jurídico? Com certeza, sempre existe esse risco. Até porque eu uso uma frase milenar: cabeça de juiz, barriga de mulher e urna só abrindo para ver o que tem lá dentro. Tem gente que acrescenta barriga de neném também, né? Mas eu deixo barriga de neném fora. Então, cabeça de juiz é muito complicado. Agora, é verdade que é muito difícil a justiça eleitoral intervir numa eleição presidencial para afastar um candidato eleito, porque você pode levar o país a uma guerra civil. Vamos pegar o quadro atual, com as pessoas que apoiam Jair Bolsonaro, que é algo em torno de 35%, 40%, de forma fervorosa. As pessoas que apoiam o Lula, que no meu sentimento é algo em torno de 25% a 30% do eleitorado. Qualquer intervenção numa dessas candidaturas pode gerar um conflito armado no país, pode ter certeza disso. Mas, já que o senhor tocou em pesquisa, as pesquisas todas as pesquisas, hoje mesmo estava vendo todas as pesquisas, todas, sem exceção, dá o Lula ganhando no primeiro turno, ou no máximo, disputando o segundo turno, Jair Bolsonaro perde. O senhor está aí dentro dos bastidores, acompanha bem os bastidores, assim, sem nenhuma, dentro de uma análise mais fria. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a possibilidade, porque a gente vê o movimento nas ruas, vê a multidão que o Bolsonaro arrasta. E o eleitor comum, como é que o senhor acha que ele vê isso? O senhor que é um especialista aí. Eu vejo, como eu disse o seguinte: Bolsonaro tem de 35% a 40%, o Lula tem de 25% a 30% de seguidores que são fiéis a eles. É orgânico. Agora você tem uma faixa aí entre 20% e 35% do eleitorado que não tem essa paixão por A ou por B e que pode definir a eleição por um lado ou por outro. Tá certo? Agora, eu te confesso que as pesquisas atuais, elas cometem um erro. Elas não são feitas presenciais e elas são feitas por telefone, como regra geral. E a pesquisa por telefone, primeiro nós temos que saber que tem 32 milhões de brasileiros que não têm internet. Se não tem internet, não tem telefone. Então, esses 32 milhões de brasileiros não são ouvidos. Isso significa que a pesquisa pode ter um erro de indução. Por outro lado, o índice de não optante ainda por candidatura A ou B ainda continua alto nas pesquisas mais sérias. E, por fim, pesquisa, eu e você sabemos que ela pode ser manipulada não no resultado dela, mas na escolha de uma região. Eu vou dar um exemplo muito típico. Aqui em Brasília houve uma eleição no passado entre Joaquim Roriz e o Cristóvão Buarque. E a eleição, a apuração levou e só faltava apurar a cidade de Samambaia. Então o Cristóvão estava bem na frente, com mais de 100 mil votos, e faltava Samambaia. Quando entrou Samambaia, o Roriz virou e ganhou com 14 mil votos. Ou seja, se naquele momento eu fizesse uma pesquisa em Samambaia, o Roriz estava com 80% dos votos. Se eu fizesse no plano piloto, o Roriz não tinha 30% dos votos. Então, quando você faz uma pesquisa, você pode também pegar as eleições passadas, e a gente sabe que a urna tem uma tendência por região, né? Eu moro no Lago Norte. Se fizer uma votação no Lago Norte, a urna tem uma tendência natural em todas as regiões do Lago Norte de votar em A, B ou C. E já no plano piloto é outra coisa, em Goiânia é outra coisa, no interior de Goiás é outra coisa, e assim sucessivamente. Então, eu vejo as pesquisas como um indicativo, mas não como uma realidade do momento, exatamente porque são feitas por telefone. Só aproveitando a carona aí, doutor Paulo, o senhor é muito próximo, tem várias fontes aí ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, e tem conversado.
qual é o sentimento mesmo do presidente em relação a, por exemplo, a mídia? Porque vamos fazer um recapitular aqui. Desde o momento que Jair Bolsonaro foi eleito, uma parcela do judiciário, uma parcela da elite empresarial e banqueiros, junto com o Congresso, parte do Congresso, se uniram, até então não eram unidos, se uniram em torno de inviabilizar o governo Jair Bolsonaro desde o início. E de lá para cá, e principalmente a imprensa tradicional, não teve um momento, não teve até hoje, eu não vi um momento que a imprensa tenha elogiado alguma ação do governo. Alguma, nenhuma. Ao contrário, tem procurado destruir. Se a gente for fiar pela imprensa, a gente mora no pior país do planeta, um lugar horrível para se viver, fome, comendo ossos e tal. Eu imagino um cidadão lá fora se fiando nos jornais brasileiros, na imprensa brasileira, lendo. O sujeito não passa aqui nem sobrevoando, nem de avião, nem de foguete. Porque a autoestima que a imprensa imprimiu nos brasileiros é algo triste e que faz parte de um componente ideológico. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu vejo com muito pesar a situação da imprensa atual. Porque, primeiro, o governo federal diminuiu e praticamente acabou com a compra de propaganda para a propaganda oficial. E isso gerou uma queda de faturamento de todos os órgãos de imprensa. E como foi natural isso, os órgãos de imprensa usaram aquele chavão antigo, bater para ver se o governo vai lá e dá dinheiro. O problema é que o Bolsonaro ele fez uma reação a isso. Como ele fez isso? Levando o povo para a rua, os 35%, 40% do que apoia ele. E esse povo deu a ele a garantia de que ele não precisava investir na grande imprensa para poder sobreviver politicamente. Eu sempre cito um caso muito emblemático, o Celso Pitta em São Paulo. Celso Pitta em São Paulo, ele cometeu o erro de ter proibido a Rede Globo, quando estava instalando a NET, de colocar cabos de transmissão de TV a cabo nos postos de energia. E a Globo acabou arrasando com ele, mas arrasando, não deixando pedra sobre pedra, porque ele não tinha o apoio popular. Se fosse um caso do Bolsonaro, já é mais difícil. Agora, o que eu noto? A grande imprensa reduziu muito, eu pego como exemplo a Folha de São Paulo, quando eu tive aquela guerra com a CBF, em 2000, foi quando eu tive a chance de enfrentar a Rede Globo. E a Globo bateu em mim com muita vontade, mas os outros órgãos de imprensa, principalmente a Folha de São Paulo, ficou do meu lado. E eu via o seguinte, a Folha de São Paulo era tão séria naquele período que eu não poderia, por exemplo, o jornalista marcava para almoçar comigo, ele pagava a comida dele, eu pagava a minha. Eu não podia pagar o almoço ou a janta dele, mesmo o jornalista sendo seu amigo, porque era uma política do jornal. Hoje nós sabemos que a coisa não é bem assim. Quem está pagando a comida está tendo o retorno da matéria. E isso é lamentável, porque acaba gerando a desinformação. E hoje eu estava lendo um artigo de um jornalista amigo meu chamado Wilson Silvestre, e ele falava sobre a nova ordem mundial e a briga pelas eleições do Brasil. Nós somos um dos maiores países do mundo em área territorial, em riqueza, e agora alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Quer dizer, nós somos um jogo político muito forte aos interesses do lado, vamos usar assim para uma linguagem mais simples, da Rússia, que está brigando contra a nova ordem mundial, e há uma terceira via de uma parte da China, com a Coreia do Norte, com Cuba, com Venezuela, que querem uma terceira ordem mundial. Então, nesse jogo todo, no Brasil, a grande mídia está vinculada às grandes empresas ligadas à nova ordem mundial. E por isso ela está sobrevivendo. Então, se você pegar, por exemplo, uma Rede Globo, o faturamento dela era 2 bilhões de reais. Hoje não chega a 200 milhões de faturamento. Houve uma queda muito grande. E com isso, ela, para sobreviver, fica batendo
para ver se consegue manter pelo menos aqueles 25, 30% do eleitorado do Lula torcendo pela Globo. Né? Ok. Santana, uma pergunta para o doutor Paulo aí? Doutor Paulo, a única pergunta que eu tenho é o seguinte: nós corremos risco, a nossa democracia está correndo risco nesse período, doutor Paulo? A gente vai retroagir? Há um período, há uma possibilidade de algum golpe, alguma coisa diferente? O resultado das urnas não serão respeitados de ambas as partes? Qual a sua visão? Não, o resultado das urnas serão respeitados. O que eu não sei é se os 11 ministros do Supremo continuam sentados na cadeira até a data da eleição. Isso eu não dou garantia. Porque eles estão ultrapassando, ao meu sentir, os limites da normalidade democrática. Há um enfrentamento de alguns ministros do Supremo contra o Executivo e contra o Legislativo, principalmente a Câmara Federal, e o Senado está omisso. Ou o Senado assume o papel dele e põe para frente os pedidos de impeachment de 3 ou 4 ministros que tem lá, ou teremos uma provável entrada do artigo 142 da Constituição de forma específica a mexer no Supremo e mais em 3 ou 4 parlamentares federais. Não acredito numa ruptura institucional, tá certo? Então vamos ver como vai ficar, né? Ok. Bom, uma última pergunta aí, doutor Paulo, com o tempo nosso está urgindo, é o seguinte: nessa definição aí das regras eleitorais, o candidato, os partidos com as cotas femininas, está tendo dificuldade para poder preencher, muita dificuldade para preencher essa cota de 30%. Eu fiz uma pergunta para o senhor esse tempo aí, coisa de uns 20 dias, para uma matéria no Jornal Hoje, sobre as cotas das minorias, que é o LGBTQ+, e agora tem PAN também, um P no meio. Essas cotas, os partidos terão que, dos 30% destinados às mulheres, o partido é obrigado a ter cota também digamos, das minorias? Para as minorias? Que eu saiba, não. Você deve ter, pelo menos, candidatos negros, tá certo? Para preencher a cota. Agora, lamentavelmente, o Brasil criou um sistema de cotas que privilegia minorias. Agora, não sei como é que fica. Quando você pega o LGBT e mais aquele monte de letrinha, será que cada letrinha daquela terá uma cota? Hoje em dia, a gente já não sabe mais o que é mulher e o que é homem. Eu estava vendo, no Brasil, 37 mil pessoas optaram pelo nome social, sendo que desses, mais de 60% eram travestis. Então, o que nós temos? Nós temos uma minoria, quer dizer, num eleitorado de 150 milhões de eleitores, nós temos 37 mil pessoas que têm nome social escrito no título, ou seja, assumiram a condição de gênero. E esses 37 mil têm que ser privilegiados em detrimento dos outros 110 milhões? Eu acho que a cota de mulher já é um exagero. O que nós tínhamos é que estimular as mulheres a participar do processo e não criar uma situação anômala. O que é estimular a mulher? Por exemplo, eu achei inteligente essa medida que, para fins do fundo partidário, o negro e a mulher conta voto em dobro, para fazer cálculo para o fundo partidário, o fundo eleitoral. Isso é inteligente, é uma forma de você estimular os partidos políticos a ter negro e a ter mulher, mas não pegar 30% dos recursos obrigatoriamente e passar para as mulheres. Por quê? Nós sabemos que 90% das mulheres que disputam as eleições não têm condições eleitorais nenhuma. E você vai estar gastando dinheiro, ou seja, facultando que essas mulheres recebam valores significativos para ter meia dúzia de votos, o que acaba gerando os problemas que aconteceram nas 2 últimas eleições passadas, onde as cotas foram fraudadas. Eu mesmo processo um candidato que, sei lá, era branco até o Supremo decidir que preto também tinha direito de cota, e com isso ele passou a ser preto.
da noite para o dia para ser beneficiado com cota. Então, é toda uma situação que cria para gerar fraude, para gerar confusão, o que é lamentável, né? Ok. Bom, chegamos aí ao final. Santana, mais alguma pergunta, doutor Paulo? Não, só agradecer ao doutor Paulo e fazer votos que ele compareça mais vezes aqui para dar algumas explicações para nós, né? Ok, doutor Paulo, muito obrigado ao senhor. Sucesso aí na sua jornada. Eu sei que o senhor hoje está com um dia atribulado, corrido, mas agradecer mais uma vez pela gentileza em conversar conosco, nossos internautas e amigos. Tá certo, eu que agradeço a você, Wilson Silvestre, ao Santana, aos nossos ouvintes, a paciência de me ouvir, e eu estou sempre à disposição, a não ser que haja um compromisso mais sério, aí eu não tenho como. Mas fora disso, eu estou sempre pronto a ajudar. É um prazer estar com vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Amém. doutor. Um abraço. Um abraço. Santana, Um abraço, Silvestre, um abraço, doutor Paulo, e até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau. São 9 horas e 3 minutos e hoje a gente